horários do futebol brasileiro. E o Flamengo também tem um time, nesse momento, disputando o campeonato estadual e outro lá nos Estados Unidos, disputando torneios amistosos. E vai ter uma partida amistosa contra o Orlando City. E a Lívia Laranjeira traz informações para a gente do dia de treinamento, primeiro dia de treinamento em Orlando, e preparação também para esse amistoso. Diga lá, Lívia. Tudo bem, amigos? Um grande abraço para todo mundo ligado com a gente. O Flamengo voltou ao trabalho nessa terça-feira, depois de ter um dia de folga na segunda-feira. E já voltou com treino em 2 períodos, atividade pela manhã e atividade à tarde. E pela primeira vez, a gente pôde acompanhar um pouco do trabalho com bola aqui no Osceola Heritage Park, onde o Flamengo treina nessa pré-temporada na Flórida. O Tite comandou um trabalho em espaço reduzido com marcação-pressão e depois fez também um treino de finalização. Foi isso que a gente pôde acompanhar antes de o técnico do Flamengo fechar a atividade. O Flamengo volta a treinar em período integral nessa quarta-feira, treina quinta, treina sexta, no sábado tem amistoso diante do Orlando City. E enquanto isso, os dirigentes do clube seguem trabalhando nos bastidores. A negociação para contratar o Luiz Henrique deu uma esfriada nesse momento, porque o Betis só quer vender o jogador, nesse momento não está disposto a emprestá-lo. Mas o Flamengo também segue conversando para contratar Léo Ortiz do Bragantino. O Bragantino aceita reduzir a pedida, então os dirigentes do Flamengo estão trabalhando nessa linha, tá certo? A gente segue acompanhando tudo por aqui, qualquer novidade eu chamo vocês. Até mais. Valeu, Lívia, obrigada pelas informações. Nesse momento, o torcedor está muito de olho nessa preparação. Claro que para a temporada, e a equipe titular que está por lá, tem a grande contratação, né? Que é o De La Cruz, o acerto com o Vinha, mas está prestando atenção também nos reforços para essa temporada. E o nome do Léo Ortiz é algo que a gente acha que há um certo consenso, né? De que é um nome que vem fazendo boas temporadas no futebol brasileiro e para uma defesa que precisa de nomes de consistência, né, Alex? Um nome pontual, já muito maduro, um jogador... Ele entrega tudo aquilo que hoje o Tite também está entregando ou está pensando para a equipe dele. Seria uma baita contratação. E é por isso que o Flamengo está pontualmente esperando. Esse sinal do Red Bull Bragantino é positivo. Você começa, de repente, a dar uma quebrada em algo e possibilitar, pelo menos, diante de conversas, interesses, algo. Mas para o Red Bull Bragantino também é um problema perder o seu capitão, né? Perder um jogador igual ele. Tem gente que pode dizer que não, mas é um rival direto, né? O Flamengo, né, cara? Como é que você vai perder sem você poder repor? Então, eu imagino, para ele não conseguir repor um Ortiz, ele também fica com o pé atrás. Não é só questão do dinheiro. Me paga tanto aqui que eu vou. Tá bom, mas e meu campo? E o Pedro Caixinha nessa aí, o treinador? Como é que fica a minha engrenagem, né? Mas seria um grande jogador para qualquer equipe, principalmente para essa formação de elenco que o Flamengo tem hoje de altíssima qualidade. E já com o Tite que levou ele para a seleção brasileira, adoraria ter ele por perto para começar as jogadas da maneira que ele quer, né? Assim, eu tenho, não é informação, mas eu tenho a sensação que em algum momento o Léo Ortiz vai ser jogador do Flamengo. Porque, assim, a gente tem que levar muito em consideração a vontade do jogador. E já está muito claro que a vontade do Léo Ortiz é de ir para o Flamengo. Inclusive, o que a gente tem de informação é que uma das questões é que haveria uma promessa de que, chegando uma proposta, alcançando determinado valor, o Bragantino não liberaria, mas assim, facilitaria de certa forma essa transação. Só que, vendo pelo lado do Bragantino, e é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, o Bragantino vai disputar a Libertadores. Sim. O Bragantino vai disputar a segunda fase e, passando na terceira fase, pode enfrentar o Botafogo numa disputa para ver quem vai para a fase de grupos da Libertadores. Então, assim, é muito difícil você pensar também no caso do clube, do treinador, você perder um dos seus principais jogadores às vésperas da disputa de 2 jogos importantíssimos. Você tem contrato com o jogador também. É isso. Mas eu acho que tenho essa sensação de que em algum momento, porque o que está acontecendo, na verdade, estão os dois lados esticando a corda. O Bragantino está esticando a corda o máximo possível para segurar o jogador e o Flamengo na negociação para tentar pagar o mínimo que dá. Mas eu acho assim, que a vontade do jogador, nesse caso, em algum momento ela vai acabar prevalecendo. Os valores falam da qualidade, né, do Léo Ortiz, porque a gente está falando de
diminuiu de 12 milhões de euros para 10 milhões de euros, mas para uma negociação dentro do futebol brasileiro, para um jogador de defesa, a gente vê o tamanho da qualidade, porque essa insistência até do Tite, né? O Flamengo tentando atender a um pedido do seu novo treinador para ter o Léo Ortiz no elenco. Já teve uma primeira experiência no campeonato estadual, embora tenha sido em Manaus, assim, só para não confundir muito o torcedor. Primeiro jogo em Manaus com o time titular no Campeonato Carioca. Agora teve um primeiro amistoso jogando nos Estados Unidos também com o time titular. Já teve a segunda partida do estadual na Paraíba. Do Campeonato Estadual com o time. Então confunde um pouco, mas tem agora, já controlando o City, mais um amistoso. De novo, é um início de temporada, mas são oportunidades para o Tite fazer algumas avaliações, e acho que a grande avaliação desse início de ano do Flamengo é como encaixar o De La Cruz nesse time, né? Não, é importantíssimo esse período que eles tiraram para fazer a preparação deles para o ano, né? O pessoal às vezes pode falar assim, mas se ele faz a preparação mais longa, vai ganhar algo? Não, ninguém pode afirmar nada, mas é um mínimo que o corpo do ser humano, do atleta, ele precisa para poder criar uma base importante para o ano todo de competição que vai. E ali ele está também, eles estão se conhecendo cada vez mais e o Tite conhecendo ainda mais esses meninos, esses atletas, na verdade, que eles podem dar em conjunto, né? De que maneira que ele pode fazer isso. Se você tem alguns jogos já se preocupando, você perde algumas dessas etapas, você tem que ver isso tudo em um jogo. Então está sendo, acho que eles estão... É bem perto do ideal o que o Flamengo está conseguindo fazer, o que o Vasco está conseguindo fazer. E o Fluminense vai acabar correndo atrás por causa do Mundial, enfim, né? Mas é muito perto do ideal para poder ele ter muito mais conhecimento quando eles voltarem aqui para o Brasil. E ao contrário do que disse, né, o técnico do Flamengo, não sei se é o que ele pensa, o que ele disse, o Campeonato Carioca não é assim tão disputado quanto o Campeonato Paulista, não oferece grandes dificuldades para jogar algumas... É explicado, né, Cano? Acho que ele quis ele tentou valorizar um pouquinho, assim, as decisões de manter o time titular, né? O Tite, ele tem sempre uma ideia, assim, nunca é à toa o que ele fala, né, cara? Por isso que eu falei, não sei se é o que ele pensa, foi o que ele disse. Uma tentativa também de valorizar o produto onde ele está inserido, né? Sim. Mas é difícil, né? É uma opinião que é difícil de concordar. Dá para entender, porque dá para ficar algumas rodadas ainda mantendo a preparação da equipe titular numa pré-temporada maior e com outras preocupações. Enfim, quem já está disputando o Campeonato Carioca à vera é o Botafogo, porque